Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria fazer um negócio diferente com vocês para variar. E hoje eu queria fazer um react do vídeo mais visto do canal, sim. A gente vai ver juntos aqui os 5 carros que ninguém quer nem de graça, parte 3. Esse vídeo que hoje, deixa eu só ver aqui quanto que ele tá. Tá com 2,7 milhões de visualizações. Então, por mais que a gente tente fugir, o carros que ninguém quer nem de graça é sempre o que faz aí o canal girar. Então, hoje eu queria fazer um react exatamente para ver como esse não é o último, o mais velho. Se vocês gostarem, a gente vai fazer do parte 1, que é o mais antigo. Mas ver o que será que o pessoal gostou tanto e o que fez, né, o pessoal gostar tanto de abrir e ver esse vídeo aqui. Então, eu não tô muito acostumado a fazer react, eu tô com fone de ouvido aqui de um lado só, para ver se fica uma altura legal ali, equilibrada, porque se eu deixar o áudio do computador vir para cá, atrapalha. Então, vamos lá, começar? Então bora. O terceiro vídeo dessa série de carros que ninguém quer nem de graça vai ter que começar com uma aula sobre força de expressão. Aqui já começa. Na parte 3 eu já tava revoltado das pessoas não entenderem o título, né? O título é o principal chamariz, é o que faz o pessoal querer vir. Só que ao mesmo tempo é o que o pessoal mais reclama, né? Porque as pessoas realmente vêm para comentar, eu quero de graça, quero de graça. Por um lado incomoda, mas por outro é o que traz o pessoal. Então você fica num dilema muito complicado ali. Então eu sempre tentei o máximo aqui no canal fugir disso. Mas se você se entregar, é meio que uma garantia de que... Garantia não, mas é quase certo que você vai se dar bem nesse sentido. Então, às vezes, não só isso, mas falar coisa errada, escrever título errado, trocar marca, várias coisas que você erra de propósito, né, e acaba atraindo as pessoas. E um título chamativo desse também. Então, a pessoa entrar aqui com raiva para falar que ela quer de graça, sim, engaja muito mais do que você ser honesto e colocar um título mais aleatório que não chame tanta atenção. Então, esse é um dos motivos do quadro ter dado certo e devia ser como o canal inteiro funciona, né? Mas como a gente trabalhou com montadoras, fica complicado, né? É uma coisa muito espaçada entre uma coisa e outra. Então, pra gente que queria ter contato com montadoras, em focar só em críticas, assim, títulos desse tipo, ia complicar bastante. Mas vamos seguir aqui. Pois muitos não sabem ler o título e entender que é apenas uma força de expressão. E o sotaque puxado que só ele. Exagerada, eu tento melhorar um pouquinho, mas tem hora que não tem jeito não. Geralmente difundida e aceita pela maioria. Que ainda é uma introdução, resumo, né? Ninguém está dando carros de graça aqui. Se quiser, trabalhe e compre o seu. Então bora para o vídeo. Então a gente fica revoltado, mas faz parte. Uma época cheia de mecânicos... Olha que ironia do destino. Isso na parte 3, esse vídeo aqui deve ser de 2018, acredito eu. Depois eu posso ver pra vocês. E quem diria que eu ia usar uma imagem de carros quebrados e... Quem tava lá? Exatamente o carro que eu tenho hoje, né? Nem sonhava, cogitava na época ter uma Palio Candy, nunca gostei, assim, nunca fui muito ligado, apesar de gostar de perus, meu negócio sempre foi Paraty. Ironia do destino a quem tá lá. Nossa Paliozinha pendurada, então, não a minha especificamente, mas um modelo igual ao meu, né? G1, aqui, essa daqui já tem neblina, essa daqui deve ser uma estilo. Mal treinados e consumidores mal orientados, um popular como assim... Daqui era um meme, né, da época, da mulher jogando, obviamente, era... feito propositalmente assim, né? Acho que era até uma propaganda de alguma coisa. Aí a moça joga o óleo todo por cima, como se estivesse jogando azeite, né, na salada. Simples tecnologia de 16 válvulas em vez de 8 válvulas já era suficiente para criar um monstro que iria mais pra frente assustar muitos donos de Gol. Vale ressaltar que o motor era assim muito bom, apesar de ainda não ser muito bom em baixas rotações. E esse tipo de comentário é bem complicado, porque quando eu falo que o motor é bom, imagina o cara que pegou aquele carro zero, o motor relativamente era bom, porque se você pegasse e andasse no 8 válvulas e andasse 16 válvulas era incrivelmente mais interessante, tá? Então, realmente o motor era bom nesse sentido. Agora, em questão de durabilidade, essas coisas, aí não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Os primeiros 16 válvulas, assim como os primeiros de injeção eletrônica, desculpa, davam muita dor de cabeça. Então, inclusive, é um dos... Eu passo por problema duplo, porque minha Weekend é 16 válvulas e é uma das primeiras injetadas. Porém, em alta, era um motor muito valente e ágil. Muitos donos compravam acho que é um pouco exagero, né? E não seguiam suas manutenções. Esse Gol é lindo demais. Principalmente óleo errado. Como todo motor, se não tratado de forma correta, vai dar muita dor de cabeça para o dono. De fato, qualquer carro que você não cuidar vai dar dor de cabeça.
E curioso que nesse vídeo, opa, bati aqui no microfone, o pessoal comenta muito da placa, né? O pessoal puxou a placa desse Gol pra ver onde que tava. É um dos Gols mais bonitos mesmo nesse Gol Plus. 16 válvulas, As válvulas lindo teriam pra o caramba. dobro de peças para empenar que um 8 válvulas em teoria. Logo, o custo de manutenção obviamente seria maior. Mas então quer dizer que os motores 16 válvulas quebram mais que os 8 válvulas? Não, jovem auto-entusiasta. Todo carro tem peças que podem dar problemas da mesma forma, seja 8 ou 16 válvulas. Aqui é uma coisa, eu tô acostumado, eu não sei fazer react, então vocês me falam aí se prefere que eu pause ou eu continue rodando o vídeo. A questão dos 16 válvulas pra mim sempre foi essa. Se quebrar, tem mais peça, óbvio. Só que se não quebrar, não faz diferença se é 16 válvulas ou não. Porque a fama era que, é porque 16 válvulas, então é por isso que vai quebrar. Né? Associava uma coisa com a outra e não necessariamente. Então, a partir do momento que todos os motores hoje praticamente são 16 válvulas, só a Fiat eu acho que ainda faz esse esforço de trabalhar com menos válvulas por cilindro, então realmente não tem muito o que discutir. Nesse sentido, eu continuo com a mesma opinião. Vai ter mais peças se quebrar, mas se não quebrar, você vai ter um motor bem melhor. O diferencial é apenas nessa questão de ter mais componentes. Agora imagine o cenário comigo, desses carros mal cuidados, com 2, 3, 5 anos de cuidados errados. Obviamente que quando entrava no mercado de usados, começavam a dar dores de cabeça para seus novos donos. Então imagina hoje, depois de anos e anos que qualquer carro bom já dá problema. Imagina um motor desses com manutenção errada há mais de uma década. Tudo isso foi suficiente para eliminar já tem carro aí com 2 décadas praticamente. O meu carro mesmo tem 2 décadas. E afetando até alguns carros médios. Hoje, depois de passar pela mão de vários péssimos donos, o Gol 16 válvulas é visto como uma péssima compra no mercado de usados, e muitos não querem nem de graça. E não vou te dar um Gol de graça. Economize a tela do seu celular para fazer esse comentário. Gol G5 1.0. Depois do fiasco que o Gol G4 foi como carro de entrada da Volkswagen, a mesma se esforçou para lançar um novo Gol realmente novo, com carroceria totalmente nova e motor reposicionado. O Gol G5 sem dúvidas foi um grande sucesso. Tudo estaria bem para a montadora se não fosse a falta de... Vocês lembram desse interior azul? Azuladinho aqui? Muita gente passou batido na época, mas eles realmente, né? Acho que era só do Power, se eu não me engano. Acho que era o Power, né? Na época eu não tinha o Highline ainda, nada. E era esse fundinho azul, né? Eu acho, não sei que ano que foi trocado. Mas era uma tentativa, né? Nessa época eles tentavam sempre tentar uma coisinha nova, uma textura, alguma coisinha. Esse volante eu nunca vi pessoalmente. Né, com os botõezinhos aqui, realmente pra mim é uma raridade isso daqui. Nunca cheguei a ver. Se eu não me engano, é o mesmo volante do Fox. Né, o do Gol era, quando não tinha botão era diferente do Fox, mas aqui era igual. Mas nossa, eu tive um Gol G5, então eu adorava esse carro. De controle de qualidade que soltou milhares de carros para a rua com defeitos graves de motor e acabamento. O motor 1.0 passou por um dos maiores recalls da história da marca, que segundo a montadora era a culpa do fornecedor de óleo. Muitos carros fundiram o motor com baixa KM e foram trocados em garantia, mas... Muita gente passou por isso, muito recall. Muita gente nem fez o recall, mas nossa, era muito. Não sei como que é hoje na questão, né? Não sei se todos os carros eram ou se eles iam fazendo de acordo com o que ia dando problema. Mas imagina uma montadora que o carro mais vendido dela na época, que vendia milhões, aqui nessa reportagem, por exemplo, tá 400 mil carros. Imagina 400 mil carros envolvidos com problema de motor nessa magnitude de que precisa trocar o motor, né? Normalmente eles, eu acho que teve alguns casos que eles não trocavam, né? Tentava ver lá se fazer alguma coisa, mas nesse aqui foi complicado para a Volkswagen. Também tiveram relatos de se negarem em alguns casos. Ainda tiveram casos de para-brisas trincando, muitos problemas elétricos atingindo fechaduras, motores de vidro elétrico e limpadores. Por conta de tudo isso, o Gol G5 1.0 usado passou a ser bem mal visto no mercado, e muitos não passam nem perto de um Gol desses na hora da compra. Esse é um caso que eu acho que pouca gente sabia, tá? Apesar de ter sido muito carro que deu problema, pela fama, né, forte do Gol, muita gente teve, talvez não teve problema, então acho que passou batido por muita gente. Então esse também é um carro que deu bastante chamariz das pessoas falar, como assim? Eu tenho um Gol 1.0, nunca tive problema, e o cara falando que ninguém quer Gol 1.0. Então esse ninguém quer é muito complicado nesse sentido também. As pessoas não conseguem entender em cada nível, né, cada situação, o que eu quero dizer com isso. Aqui era realmente um carro que deu muito problema, então quem conhecia não ia optar por ele, né, ia preferir ir na concorrência. Vale sempre ressaltar que tudo que foi dito não é uma regra,
mas um vício de projeto de lotes pontuais. Se seu carro nunca deu nenhum desses problemas, fique feliz. Na época eu já falei alguma coisa. Vira da cara o canal porque o seu nunca deu nada, só faz você passar vergonha. Peugeot 206. Quando esse carro chegou no mercado nacional, marcou o coração de muitos. Seu design à frente do seu tempo fez muitos venderem tudo que tinha para poder desfilar com seu belo francês pelo Brasil. Mal sabiam eles que o carro ainda estaria bem mal preparado para o nosso solo e clima. Suspensão frágil com defeito grave de empenamento do eixo traseiro rapidamente ganhou a fama de carro frágil. Outro problema comum é o cabo do vidro elétrico estourar. Problema esse que até o 207 apresenta, só mostrando a preguiça da montadora em melhorar seus produtos ao longo do tempo. Eu não lembro se na época eu comentei disso por caso próprio, mas a minha Rogar estourou o vidro dos dois lados. O cabo dos dois lados estourou. Ou seja, dava problema no 206, dava no 207, dava na Rogar. Simplesmente nunca pensar em fazer. E se a gente botar um cabo mais forte? Quem sabe, né? Os modelos com teto solar quase sempre apresentavam infiltração e entrada de água no interior do carro. Isso é uma coisa comum, tá? Vidro elétrico, principalmente antigo, ou vidro normal, né? Não necessariamente elétrico, mas teto solar, essas coisas. Era bem comum, né? Antigamente não tinham os mesmos materiais, às vezes errava o material. Quem sabe, né, já teve Golf e vários outros carros, aquele material emborrachadinho, que acaba com o tempo virando uma cola, né, que sai na mão, você fica gruda na unha. É mais ou menos isso. Então, os materiais que eles usavam para vedar, eles não tinham tanta experiência a longo prazo. Então, alguns carros apresentavam, e o 206 era um deles, né? Essa vedação a longo prazo com sol, temperatura, dilatamento, né? É tudo as coisas lá. Acabava estragando. O motor 16 válvulas sofreu do mesmo mal do Gol 16 válvulas, de falta de manutenção adequada que gerava manutenção cara. A parte elétrica também era bem sensível. Com tudo isso e um pós-venda terrível, o 206 se tornou um pesadelo de muita gente que até hoje pós-venda era muito ruim da Peugeot também, melhoraram muito. Com toda a evolução da linha 08 e do pós-venda da própria montadora. Fiesta Rocan 1.0 Sedan. Esse é triste, hein? Poderia colocar em jogo o hatch também. Eu acho lindo, principalmente esse primeiro aqui, né? O facelift é aceitável, o último eu acho feio. Mas o carro é bonito, tudo, mas nossa, esse 1.0 Rocan, pra mim nem no carro presta. O pessoal fala, no carro fica uma belezinha. Não fica, não. Pra mim o pior motor que tem é esse Rocan. O Rocan tem uma característica muito agoniante pra mim, que parece que ele tá sempre amarrado, não sei explicar. Quando é zero você até anima, mas andou uns 30 km, ele já não é mais a mesma coisa. Tá praticamente os mesmos defeitos, mas vou tentar focar no modelo sedã, pois só quem teve ou dirigiu sabe o que é sofrer com desempenho em um carro. Esse Fiesta foi além da concorrência e deu um salto em relação ao anterior. Esse eu acho feio, o carro outro eu acho bonito. E entregava um espaço gosto do interior dele para todos. A versão sedã tinha um bom porta-malas e agradou era praticamente um carro entre os populares e Logan, os né? médios. Era um Logan antecipado. Realmente o espaço interno dele era muito bom. Por um motor 1.0 8 válvulas no sedã. Não seria problema se o motor Rocan 1.0 não fosse um dos mais fracos do mercado. Era suficiente para um carro, mas a Fiesta hatch já sentia muita falta de potência. Imagina então um sedã é bonito, com 5 pessoas e malas voltando da praia na serra. Perde tudo isso que nem econômico o carro era, já que por se arrastar por aí tinha que esticar constantemente as marchas. Com a evolução dos motores e da concorrência, hoje se tornou um carro bem mal visto no mercado de usados, já que o motor 1.6 Rocan custa pouco a mais e entrega um desempenho que se espera de um carro desses. FAM100. Nossa, esse era triste. Os chineses tiveram um papel importante para o mercado nacional, pois obrigaram carros populares nessa época, deixa eu travar aqui, senão vocês conseguem me ouvir direito. Nessa época, ainda não tinha aquela safra nova, né, da Chery, se eu não me engano. Então, eu acho que eu não devo comentar aqui no vídeo. Então, o J3 era ainda a referência de japonês que deu certo no Brasil. Tem mais completos mesmo em suas versões de entrada. Obviamente, o M100 está anterior ao J3. Apesar de era ser um difícil de achar imagem nessa época também. Bem diferente, para não falar ver que as imagens são bem feinhas. Não tinha qualidade construtiva alguma. Longa duração da Revis 4 rodas, tiveram que encerrar os testes antes dos 60 mil km de meta, por medo do que poderia acontecer aos jornalistas. Junto de poucas concessionárias e por consequência mão de obra e peças, o carro dirigindo sem ninguém no volante, ó. Essa eu não tinha reparado, não, eu reparei agora. O M100 dificilmente acha um comprador no mercado de usados. E você aí, quer pagar quanto tem em um gente carro que desses? até hoje vende esse carro por 15 mil. Encerramos o vídeo aqui com os 5 carros que quase ninguém quer nem de graça, já que tem doido pra tudo nesse Brasil. E é isso, pessoal. Acho que tem até logo de um... O que é isso aqui? Ah, do Patreon. Nossa, acho que ninguém nunca ajudou no Patreon.
É isso, pessoal. Então, realmente, são carros, né? Eu acho que principalmente o Gol, acho que o Gol chama atenção, né? A pessoa fala, pô, ninguém quer nem de graça um Gol. Chama atenção. E é o que eu falei pra vocês, é o que chama o pessoal. Então, e enjoa também, né? Já tá na parte 27, se eu não me engano. Então, a gente tenta fazer ali, mas não tem como sustentar um canal só disso daqui, né? Então tem outros vídeos legais, esse 10 grandes sacadas da Fiat é muito legal. Esse 5 vezes que a montadora nos enganou também é legal. Tem várias listas legais, né, no canal. Mas não dá pra viver só de lista, né? Então é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí pra vocês e até um próximo vídeo.